E aí, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso tema, né, cinética química, a gente vai agora iniciar vendo os fatores que interferem na velocidade de uma reação. Bom, o primeiro fator que a gente vai ver é a superfície de contato. Então, veja bem, quando a gente aumenta a superfície de contato entre as espécies que estão reagindo, consequentemente, vai aumentar a frequência de colisões entre as espécies. Mas o que é frequência? É o número, né, o número de colisões entre os reagentes num determinado intervalo de tempo. Consequentemente, aumenta, ou seja, vai ter maior quantidade de colisões efetivas. O que são colisões efetivas? Dentre todas as colisões que acontecem, várias não são efetivas, ou seja, várias não provocam reação química, várias não provocam o aparecimento do produto, mas outras provocam o aparecimento dos produtos. Essas colisões que efetivamente provocam o aparecimento dos produtos são chamadas colisões efetivas. Então, consequentemente, vai haver uma maior quantidade de colisões efetivas, consequentemente, maior a velocidade da reação. Beleza? Bom, gente, então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui através de um exercício. Veja bem, é um exercício. Em dois experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de ácido clorídrico, à mesma temperatura. Num dos experimentos, usou-se uma placa de ferro. No outro, a mesma massa de ferro, na forma de limalha. Limalhas são pequenas agulhas fininhas de ferro, né? Quando se diz pulverizado, é na forma de pó. Aqui não está escrito pulverizado, está escrito na forma de limalhas. Limalha de ferro são pequenas agulhas feitas de ferro, né? Agulha é uma expressão que eu estou usando. Bom, nos dois casos, o volume total de gás hidrogênio produzido, este é o produto da reação, além de outro produto, tá? Mas a gente vai observar aqui a produção do gás hidrogênio, apesar de que produz outro produto, foi medido periodicamente, até que toda a massa de ferro fosse consumida. Vem a pergunta: assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa as curvas de volume total do gás hidrogênio produzido em função do tempo. Então vamos lá, pessoal. Olhando aqui à direita. Você está vendo que a letra a curva referente ao volume de hidrogênio produzido ao longo do tempo, usando o ferro na forma de placa, é uma curva mais inclinada, já a de limalha menos inclinada. Na letra B é o contrário. Você pode perceber que a curva referente à utilização do ferro na forma de limalha é mais inclinada e a placa é menos inclinada. E na letra C e na letra D, que estão abaixo, este comportamento se repete, mas há uma diferença. Nos dois gráficos de baixo, você percebe que no final do experimento, o volume de gás hidrogênio medido e, portanto, obtido nas letras C e D são volumes diferentes. Enquanto que na letra A e B, os volumes no final de gás hidrogênio, eles são volumes iguais. Então, vamos matar a charada? Quando nesse texto a gente lê que nos dois experimentos a temperatura era a mesma, foram usados a mesma massa de ferro, só que um ferro na forma de pedaço e o outro ferro na forma de limalha, e quando eles falam também, mas a massa é a mesma, e quando eles falam também que foram usados dois volumes iguais de uma mesma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, é para você concluir o quê? Ora, se você usa volumes iguais de uma mesma solução aquosa do reagente HCl, a quantidade, vamos combinar? Pode ser mol? Vamos combinar que é quantidade em mol? A quantidade em mol de HCl presente no experimento foi idêntica à quantidade em mol de HCl no outro experimento. Concordam comigo? E além de tudo, o outro reagente, que era o ferro, ele estava também em ambos os experimentos na mesma quantidade. Conclusão: a gente já elimina as letras C e D abaixo, por quê? Porque observando bem esses dois gráficos, você produz mais gás hidrogênio na letra C
E na letra D, né, usando placa e depois usando limalha. Mas a pergunta é, a quantidade final, ela tem que ser a mesma, né? Por que seria diferente? Essa que é a pergunta, ok? Se você usou o mesmo tanto de reagente, você espera que produza o mesmo tanto de produto. Isso não é estequiometria? Muito bem. Só que agora vem a diferença. Qual superfície de contato que é maior? Não é o ferro na forma de limalha? E aqui eu queria que você tivesse um pequeno cuidado. As pessoas às vezes fazem a seguinte confusão. Professor, o pedaço de ferro, ele é grande, né? É. Então, quando fala que é grande, a pessoa pensa na palavra maior. Então, ela pensa que a superfície de contato é maior. Não, não é. E quando você pensa naquela mesma massa de ferro, toda quebradinha, toda fragmentada na forma de agulhas, agulhas bem fininhas, pequenininhas, agora você tem o ferro mais fragmentado em pedaços menores. E aí a pessoa pensa assim: uai, pedaços menores, superfície de contato menor. É exatamente ao contrário, não é, galera? Por quê? Quanto mais fragmentado tá, o reagente HCl ele vai facilitar para ele ter mais contatos no mesmo intervalo de tempo com aqueles pequenos fragmentos de ferro do que se fosse o ferro com um pedaço inteiro. Por quê? Porque quando você tem um pedaço inteiro, só a parte superficial do pedaço que contém ferro é que vai reagir prontamente com HCl. E no outro caso, no caso das pequenas agulhinhas de ferro, a limalha de ferro, você tem pedaços menores, fragmentados, o que facilita o contato mais rápido do HCl com aquelas agulhas pequenas, tá, gente? Então, quanto mais fragmentado, né, menor os pedaços. E isso significa maior superfície de contato. Portanto, qual a velocidade que vai ser maior? Quando você usa a placa ou o ferro na forma de limalha? Na forma de limalha. Por isso que o gabarito é a letra B. Dê uma olhada no gráfico da letra B. No final, o volume total de gás hidrogênio produzido, quer você use ferro em pedaço, em placa, né, na forma de uma placa, ou ferro na forma de limalha, né, o volume final é o mesmo. Nós já explicamos o motivo. Mas a velocidade com que o produto hidrogênio gasoso apareceu é maior usando ferro na forma de limalha do que usando ferro na forma de placa. Daí, quando eu disse para vocês que quanto mais inclinada está a curva, significa que a taxa de aparecimento do gás hidrogênio é maior. A velocidade com que o gás hidrogênio aparece é maior. Por isso que o gabarito é a letra B, ok? Então vamos lá. Segundo fator, temperatura. Então vamos ler rapidamente para interpretar esse gráfico. Bom, um aumento da temperatura, né, numa reação química, aumenta a velocidade, sem dúvida. Por quê? Porque há um incremento, há um aumento na energia cinética das moléculas, concordam? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas, maior a energia cinética média do sistema. Com isso, aumenta a quantidade de moléculas que terá energia suficiente para reagir em um determinado intervalo de tempo. Pessoal, então vamos lá. Vamos interpretar esse gráfico. Esse gráfico, no eixo Y, é o número de moléculas. Eu vou te explicar como é que a gente analisa esse gráfico. A gente analisa esse gráfico não olhando a curva propriamente dita. A gente analisa a área debaixo de cada curva, a área sob a curva. Enfim, o número de moléculas, a gente vai mostrar que é a área. E no eixo X é a energia, né, dessas moléculas ali naquele sistema, numa determinada temperatura. Tranquilo? Uma coisa, pessoal, que eu queria chamar muito sua atenção, que às vezes é um objeto, é motivo de confusão, é que está escrito ali no meio do eixo X EA. EA é aquela energia mínima que a gente viu na nossa outra videoaula, é aquela energia chamada energia de ativação, que é a energia mínima que os reagentes têm que absorver
para poder se transformar no complexo ativado. Eu recomendo, se você está assistindo essa videoaula e não entendeu, eu recomendo primeiro que você assista a minha primeira videoaula aqui no meu canal do YouTube, tá? Estamos aqui na parte número 2. Então, lembrando, energia de ativação é a energia mínima que o reagente tem que absorver para poder virar complexo ativado. E aí, ele virando complexo ativado, aí garantidamente ele consegue reagir e se transformar em produto, ok? Então, veja bem. Vamos, então, analisar a temperatura T1. Então, me acompanha aqui. Ó. A temperatura T1, como está escrito aqui, ó, veja, a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1. Então, combinado aí? Temperatura T1. Você tem moléculas cujas energias estão distribuídas segundo esta área que eu vou mostrar para vocês. Então, veja bem, a temperatura T1, que é uma temperatura mais baixa, aqui, ó, ok? Você tem um número de moléculas que pertence a esse sistema. E essas moléculas, a energia delas está distribuída abaixo dessa curva azul. Eu vou te mostrar. Veja bem, vocês estão vendo aqui o valor da energia de ativação, não é? Então, agora, presta atenção. Eu estou passando aqui agora, fazendo aqui uma marcação numa área, vocês estão vendo? Essa área, abaixo da curva azul, estão vendo que eu estou fazendo isso aqui? Ó, vou parar aqui. Ó. Essa área que eu reforcei aqui com essa tinta vermelha representa a quantidade de moléculas que nesta temperatura T1, que é mais baixa, a quantidade de moléculas que não estão dando conta de reagir. Professor, não entendi por quê. Por que elas não estão dando conta de reagir? Veja o gráfico. Porque a energia delas está menor do que a energia de ativação, cujo valor é esse valor aqui, ó, tá, gente? Esse valor aqui que eu estou reforçando, ó, ok? Agora, continuando, para terminar a temperatura T1. Aí você me pergunta, professor, mas nessa temperatura mais baixa, quais moléculas que têm energia suficiente para reagir e, portanto, elas estão reagindo? Eu vou passar agora de novo, aqui, ó, o meu vermelhinho aqui na área azul. Veja bem, gente, à direita da energia de ativação, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó, essa área pequena, que eu estou, inclusive, né, aqui, ó, estou colorindo bastante, estão vendo? Pronto. Você viu que essa área pequena significa o quê? Que tem poucas moléculas que nesta temperatura estão dando conta de reagir, porque são essas poucas moléculas que têm energia suficiente para reagir, porque elas têm uma energia superior ou mesmo igual, podemos pensar assim, à energia de ativação. Tranquilo? Então, o que você conclui? Muitas moléculas não têm energia suficiente e poucas têm. Agora, vamos lá. Você aquece o sistema. Ao aquecer o sistema, você favorece o aumento da energia cinética de todas as moléculas que estão lá dentro, né? Ou seja, todas as moléculas aumentam a sua energia cinética, a agitação. E agora veja bem a nova realidade. Acompanhe aqui, gente. Agora, por favor, olhe a temperatura T2, que é uma temperatura mais alta. Vocês estão vendo que agora a gente vai avaliar aqui a temperatura T2. Então, a curva que você tem que olhar agora é essa curva de vermelho, ok, gente? Vai ficar meio bagunçado, mas é importante você ver. Enquanto eu faço, eu estou te ensinando, estou te ajudando. Veja bem, quando a temperatura aumenta, quais moléculas que continuam sem dar conta de reagir? Aqui, ó, são essas aqui, ó. Olha lá, eu vou fazer assim agora meio na horizontal. Vocês estão vendo aqui, ó? Um pouco na horizontal, claro. Essas moléculas aqui, ó, tá vendo que a energia delas está menor do que a energia de ativação? Elas não estão reagindo. Porém, veja, nessa temperatura T2, que é uma temperatura mais alta, se você está vendo que uma quantidade maior de moléculas tem agora energia suficiente para reagir? Ô, professor, mas como é que você vê isso? Pela área. Olha a área abaixo da curva da temperatura T2. Aqui, ó, gente. Aqui, ó, tô fazendo assim agora, ó, na vertical, tá vendo? Aí, ó, tá vendo a quantidade de moléculas
que nesta temperatura T2, que é maior, tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó. Você vê que esta área, vou fazer até assim, ó, reforçando mais ainda, ó. Olha lá. Você vê que a área é maior do que na temperatura T1, entenderam? Quando aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média das moléculas. Aumenta o número de moléculas, a quantidade de moléculas que adquire energia suficiente para, naquela temperatura mais alta, dar conta de reagir. Então é isso. Quanto aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Ok, pessoal? Vamos dar sequência? Muito bem. Então a gente viu superfície de contato, temperatura. Agora nós vamos trabalhar a influência do catalisador. Muito bem, gente. O que é o catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação para os reagentes atingirem o complexo ativado, que a gente comentou agora mesmo ali. Se alguém boiar, assista, por favor, a primeira parte dessas videoaulas de cinética química. O catalisador, gente, é o único fator que acelera uma reação porque diminui aquela energia mínima necessária para os reagentes virarem complexo ativado e, portanto, reagirem. E uma coisa muito importante da gente perceber, e vocês vão ver na sequência da videoaula, que esses catalisadores, eles são consumidos durante o fenômeno, mas eles se regeneram ao final dele. Ok, gente? Eles são consumidos, regeneram, e assim, num ciclo. Ok? Bom, vamos lá. Veja bem, existem dois tipos de catálise. A catálise heterogênea e a catálise homogênea. Vamos atacar aqui, primeiro, a catálise chamada heterogênea. Você vai entender o motivo do nome agora. Por que se chama catálise heterogênea? Porque o estado físico do catalisador difere do estado físico dos reagentes. Vamos a um exemplo? Formação de amônia. A amônia é uma substância gasosa, uma substância molecular gasosa, a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Então você tem reagentes que são gases N2 e H2. Você vai produzir amônia gasosa. Só que o catalisador que você vai usar, como está escrito aqui, é o ferro, e ferro é sólido. Então vocês entenderam a classificação, não é? Esse fenômeno aqui, gente, é chamado adsorção. Quando escreve com D, significa, e eu vou interpretar agora a imagem com vocês, que é um fenômeno de superfície. As moléculas, elas encostam no catalisador de uma maneira superficial. Isso se chama adsorção. É com D, não é com B de bola. Absorção, por exemplo, uma fralda, ela absorve, né? Por exemplo, uma urina. Absorve, vai lá para dentro. Aqui não, é um fenômeno bem superficial. Adsorção. Então veja bem aqui, gente. Da esquerda para a direita. Você está vendo ali, do lado esquerdo, moléculas de H2 e N2 encostando na superfície do catalisador ferro. Então vamos ler aqui. Moléculas de H2 e N2 se aproximam de átomos de ferro que estão abaixo, ali, né, na superfície do catalisador. Ok. Num segundo passo, as moléculas de H2 e N2, elas começam a se quebrar, elas se dissociam. Como assim? O H está ligado no H e o N está ligado no N, né? Nas suas moléculas individuais. Quando esses átomos, essas moléculas, começam a interagir com os átomos de ferro, que funcionam como catalisador, essa interação facilita o rompimento das ligações HH e facilita o rompimento das ligações NN. E aí você me pergunta, professor, mas por que acelera então a reação? Uai, se está facilitando o rompimento das ligações químicas nas moléculas dos reagentes, facilitando o rompimento das ligações químicas, acelera a reação química. Mas vamos dar sequência. E aí, ao mesmo tempo, começam a se formar as ligações das moléculas de amônia, ou seja, um átomo de H liga no N, o outro vem e liga no outro N, e assim, essas ligações HN continuam a ser formadas, até que as moléculas de amônia, NH3, se formam, e aí as moléculas de amônia, elas deixam a superfície do catalisador. Isso aqui, gente, acontece milhões de vezes, né? Durante uma reação química.
Essa é a catálise heterogênea. O catalisador, ele interage com as moléculas que estão reagindo e facilita e, portanto, acelera o rompimento de ligações químicas e também facilita dessa maneira o aparecimento das novas ligações químicas que vão compor as espécies dos produtos da reação, ok? Muito bem, vamos mudar a tela. Agora, a catálise homogênea, ela é interessante. Aqui, ó, o estado físico do catalisador, homogêneo. O estado físico é igual ao estado físico dos reagentes. Então, vamos a um outro exemplo. A reação entre dióxido de enxofre gasoso, o SO2, que é um gás, oxigênio gasoso, O2, catalisada por um catalisador, que é um gás, que é o NO2. Por isso que chama catálise homogênea. Aqui, gente, tem uma coisa muito importante para eu dizer para vocês. Veja bem, dá uma olhada na reação global. 2SO2 gasoso reagindo com O2 gasoso, virando 2SO3 gasoso. Ok. Essa reação ela ocorre em duas etapas. Então, vamos lá. Na primeira etapa, o reagente SO2, ele reage com o catalisador NO2. O NO2 é catalisador. E ao reagir, produz o SO3, que é o objetivo da reação química, não é? Mas produz também o NO. E o NO a gente chama de intermediário. Por que intermediário? Acompanhe. Porque aquele NO que foi produzido, né? Ah lá, você colocou o SO2, ele reagiu com o catalisador NO2, né? E aí produziu o SO3, que é o nosso objetivo, mas produziu também o NO, que é chamado intermediário. Por que intermediário? Porque na segunda etapa, aquele NO, ele vai agora reagir com o outro reagente, que é o O2, e vai produzir novamente, vai regenerar, ok? Vai obter o catalisador NO2, entendem? Então, o intermediário, ele não é o catalisador. O catalisador é aquele que você coloca no início da reação e ele vai reagir ali com um reagente. E esse catalisador, ao reagir, ele se transforma numa espécie intermediária. E essa espécie intermediária, numa segunda etapa, ela, ao reagir com outro reagente, ela produz novamente o catalisador. E aí o ciclo fecha e este ciclo se repete infinitas vezes, ok? Vamos somar as duas etapas? Você corta 2NO com 2NO e 2NO2 com 2NO2, concordam? A reação global, perceba, na reação global, você não vê a presença do catalisador, mas ele existiu. Ok, gente? É o NO2. Ele atuou como catalisador. Ele cria um mecanismo de reação no qual a energia de ativação abaixa. Nós vamos explicar na sequência da nossa videoaula, ok? Então, aqui, para eu terminar a leitura da tela com vocês, observação. O NO é um intermediário da reação. Agora, o catalisador é o NO2. Por quê? Ele foi gasto na primeira etapa, ele reagiu na primeira etapa, se transformou no intermediário, mas na segunda etapa o intermediário produziu novamente, regenerou o catalisador. Ok, gente? Bom, vamos lá. Pessoal, aí você se pergunta, professor, já entendi que o catalisador ele acelera a reação. Mas ele acelera por quê mesmo? Você disse, aqui ó, dá uma olhada no gráfico, gente. O catalisador, ele atua mudando o mecanismo da reação. E ao mudar o mecanismo da reação, ele diminui a energia de ativação. O que é energia de ativação? Energia de ativação, eu vou te lembrar, aqui ó, vou mostrar aqui no gráfico. Ó, aqui está o reagente, aqui está o produto. Considerando aqui que esse fenômeno é exotérmico, ok, gente? Ok? Exotérmico, ok. Qual é a energia necessária para o reagente se transformar em complexo ativado? Né? Aqui, ó, aqui em cima do morro, vou usar essa expressão com vocês, esse gráfico mostra a entalpia, energia, né, em função do andamento da reação. Então, aqui no eixo Y é entalpia, energia. Aqui é a entalpia do reagente, aqui é a entalpia do produto, concorda? E aqui em cima
é a energia, a entalpia do complexo ativado, que eu estou até circulando ele aqui agora. Complexo ativado. Ok. Então, a energia que o reagente tem que ganhar, absorver, para virar o complexo ativado, sem catalisador, eu vou marcar aqui agora, me acompanha. Aqui, ó. É a energia que o reagente tem que ganhar, ó lá, para se transformar no complexo ativado. É uma energia que tem que ser absorvida, sem catalisador. Quando usa catalisador, ele cria um novo mecanismo reacional no qual a energia necessária para o reagente virar complexo ativado, vocês estão notando que agora com o catalisador é menor? Aqui, ó, vou passar aqui uma seta para cima. Tá vendo aqui, gente? Aí, ó. A energia de ativação, ela é menor. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Por isso que o catalisador, ao diminuir a energia de ativação, né, faz com que a reação ocorra de uma maneira mais rápida, ok? Muito cuidado, galera, para não confundir a energia de ativação mudando devido à presença do catalisador com o ΔH. ΔH, né, é a diferença de entalpia entre produtos e reagentes. Se alguém gostar, vocês podem assistir também as minhas videoaulas no meu canal sobre termoquímica, ok? Vamos dar sequência? Pessoal, esse vídeo aqui eu estou sugerindo aqui na tela, não deixe de assisti-lo, ele é excelente. É sobre como é que funciona os catalisadores dos carros, os catalisadores automotivos, né? No caso do catalisador do carro, é uma catálise heterogênea, ok? Vamos dar sequência?